E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo. Eu demorei um pouquinho pra postar o sexto vídeo, mas vou continuar aí postando pra vocês. No vídeo de hoje eu vou explicar o porquê que eu tenho essa conexão tão forte com o espiritual, e eu acredito que seja por conta da minha avó. A minha avó, ela era bezendeira, e ela é uma das pessoas mais espiritualizadas assim que eu já conheci até hoje. As histórias que meus tios, meu pai e minha mãe contam da minha avó de quando ela ainda era viva é que ela fazia trabalhos espirituais, né, para outras pessoas. Ela ajudava bastante as pessoas a se recuperarem espiritualmente, trabalhava cura, ela fazia benzimento. Minha mãe fala de lembrar de um dia que ela foi lá na casa deles, né, porque ela é minha avó por parte de pai. E ela foi visitar meu pai e tudo, né, e tinha uma fila virando assim a esquina de tanta gente que tava lá esperando para ser atendida pela minha avó. Ou seja, no boca a boca, minha avó ficou conhecida pelos trabalhos espirituais que ela fazia. E aí chegou uma determinada idade, ela não queria mais fazer, ela sentiu que ela tinha feito tudo que ela precisava ter feito e quis parar, né? Porque ela já estava na idade avançada e ela queria descansar. Também estava acontecendo de algumas pessoas que iam lá pedir ajuda e tudo, ela passava mal e não aguentava a energia das pessoas. Já estava ficando bem pesado pro corpo dela, então ela decidiu parar. E obviamente eu não lembro dessas coisas porque eu era muito pequena quando ela ainda atendia, e no decorrer do meu crescimento ela já estava nesse momento que ela estava parando de fazer os atendimentos e também de trabalhar com o espiritual dessa forma. Como que minha avó começou a benzer outras pessoas? Basicamente, ela morava na roça e tinha uma pessoa que morava um pouco distante também na roça, mas ela ia lá de vez em quando ajudar essa pessoa, e essa pessoa também trabalhava com benzimento, atendia outras pessoas espiritualmente. Porém, essa pessoa faleceu e o espírito que ajudava essa pessoa nos trabalhos de benzimento e cura e etc. foi até a minha avó e falou: olha, tem uma missão que precisa ser concluída e a gente conta com você. E aí a minha avó falou assim: mas eu só sei rezar o Pai Nosso. Aí o espírito ou o ser falou com a minha avó: não tem problema, faz o que você sabe daí, que a gente faz o resto daqui. E ela aceitou. Então foi como ela começou a fazer esses atendimentos espirituais. A minha avó, ela nunca cobrou por esses atendimentos. Inclusive, ela foi orientada aos espíritos para não cobrar, não se preocupar com dinheiro, com nada disso, porque eles iam ajudar a gratidão das pessoas e a prover. Tanto é que minha avó criou 9 filhos, 8 filhos, nem sei mais. Tudo à base da gratidão das pessoas, né? A pessoa ficava agradecida pelo trabalho que ela fazia, lá levava um frango, levava comida, às vezes pagava a mesma quantia que a pessoa escolhia, sabe? Minha avó não cobrava, mas a pessoa decidia pagar. Então foi assim que minha avó ia conseguindo as coisas para casa. E meu avô, ele tinha um trabalho fora, passava quase o dia inteiro fora, e então a minha avó que ficava cuidando, né, dos meus tios e do meu pai e fazendo esses trabalhos espirituais. E muitas vezes os meus tios tiveram que ajudar minha avó também nesse trabalho espiritual. Tem uma história muito interessante que a minha avó compartilhou pra mim. A minha avó, ela sempre acreditou muito em Deus, ela se considerava católica, mas ela não era religiosa, ela não era de ir pra igreja, ir atrás de coisas da religião, nem nada. Mas ela fazia bastante oração, ela era uma pessoa bem dedicada à espiritualidade, ela levava muito a sério os sonhos, as mensagens que ela recebia através de sonho. Por conta dela ter essa abertura, eu acho que o sangue, o dom passa, né, de geração para geração. Então acaba que meus tios têm uma certa sensibilidade, meu pai também, mas eles não quiseram se envolver muito com o espiritual. Eu também nasci com essa sensibilidade, mas diferente de muitas pessoas da minha família, eu decidi me envolver sim com o espiritual e crescer nesse caminho espiritual. E tem uma história muito interessante da minha avó. Essa história, ela me ajuda a ver a espiritualidade de uma forma ampla, é por isso que eu não consigo participar de nenhuma religião. Eu acredito em Deus, eu tenho uma Bíblia, né, pra quem é cristão, por mais que eu fale de magia, bruxaria, eu tenho uma Bíblia em casa, eu leio a Bíblia, sim, mas eu não consigo participar de nenhuma religião porque, pra mim, existem certas coisas que acontecem, tanto que aconteceram com a minha avó, quanto que aconteceram comigo, que não tem explicação através de religião. E eu não acho que se não for coisa boa, é coisa ruim. Existem várias nuances, assim como o ser humano tem um lado bom e um lado ruim, tudo é uma dualidade, né? Então, sim, eu acredito que existam entidades, seres que estão aqui pra auxiliar e que não necessariamente
que é um demônio, coisa assim, que quando você vai às vezes numa religião cristã, né, numa igreja, eles vão falar que tudo isso é demônio. E não é. A meu ver, não é. Até porque eu tive experiências que foram bem interessantes, que me ajudaram bastante no meu crescimento e tudo. E a minha avó, por mais que ela tivesse toda essa visão católica, ter a Bíblia em casa e tudo, ela também viu situações, lidou com situações que não tinha como explicar através da religião. A religiosidade, essa visão muito cega, tira a possibilidade de você enxergar outras coisas. Então, minha avó não teve isso e ela sempre se manteve muito mente aberta. E uma das histórias mais impactantes, assim, que ela já me contou, ela já contou várias coisas, mas ela não se abria assim facilmente. Ela esperava um momento, sabe? Você tinha que marcar. Teve um dia que eu pedi pra ela me contar umas coisas, ela falou: calma, a gente tem que marcar porque eu tenho que me preparar pra te falar. Aí eu, tá bom. Então era meio que assim, mas tinha algumas histórias que ela contava livremente. Uma das histórias que ela contou livremente foi uma situação envolvendo extraterrestres e que eu achei muito curioso para você ver como que nós, seres humanos, temos um entendimento limitado de como o mundo espiritual funciona, como as coisas ao nosso redor funcionam. Então, o que aconteceu? Quando ela era mais nova e meu pai era pequenininho ainda, meus tios mais velhos eram todos pequenininhos, ela teve um período que ela estava sentindo uma dor muito forte na região do estômago. E ela começou a ficar muito preocupada com aquela dor, porque estava sendo muito difícil. Eles moravam numa região muito isolada, então não tinham vizinhos por perto, nem nada. Meu avô passava a semana inteira fora e ela começou a achar que ela ia morrer. E nisso, como ela sempre teve muita fé, ela foi pro quarto, né, e foi conversar com Deus. Falou: Deus, o que que eu faço? A dor que eu tô sentindo aqui, eu acho que eu vou morrer. E eu não quero deixar as crianças abandonadas aqui sem mim. Deus, me ajuda. Nisso ela fez a oração dela, né, pedindo essa ajuda por conta dessa dor que ela estava sentindo, e ela desmaiou. No que ela desmaiou, ela acordou num lugar, de acordo com as palavras dela, totalmente prateado, e haviam 3 seres com um olhão e a pele marrom clara, mexendo na região do estômago dela. E depois ela acordou em casa com os pontos na região aqui da barriga, do estômago. E aí ela conta e ela levantou a blusa e mostrou a cicatriz, entendeu? A marca que esse procedimento cirúrgico deixou. E aí ela fala que quando ela acordou em casa e viu a cirurgia, que ela não tava mais sentindo dor, que ela tava bem, ela questionou pra Deus assim: Deus, quem eu sou? Como assim eu consegui ajuda assim tão fácil, sabe? Uma ajuda assim espiritual no momento em que ela precisou. Então, a minha avó, ela é uma pessoa incrível. A minha avó, ela não é mais viva. Ela faleceu em 2016, se eu não me engano. E eu tenho uma história muito marcante com ela sobre o falecimento dela. Nesse período, eu tava indo bastante fazer meditação com ayahuasca, né? Em uma dessas meditações de ayahuasca, veio uma voz querendo me falar, né, sobre a minha avó, que minha avó ia falecer. Mas o que acontece? Nesse momento na minha família, uma tia minha tava passando por um processo difícil com câncer. E todo mundo na família achava que ela ia falecer, né? E não fazia sentido. Minha avó tava super saudável. Até parece que minha avó ia falecer naquele momento, né? Mas eu fui nessa meditação com a ayahuasca e essa voz me falou, né? Sua avó vai falecer. E aí eu sempre fui muito apegada à minha avó. Já fiquei mal, já comecei a chorar e falar que não queria saber daquilo, não queria saber. Mas aí a voz insistiu e falou: vai ser no seu aniversário. E faltava 6 meses pro meu aniversário. Daí eu comentei com algumas pessoas, né, da minha família, na visão que eu tive com a ayahuasca. A minha família geralmente escuta, principalmente a minha família por parte de pai, por conta, né, deles terem visto minha avó trabalhando com essas coisas e tudo. Então eles são mente aberta. Então eles ouviram e falaram: mas a mãe tá saudável, a gente tá preocupada com a sua tia. E de fato, tava todo mundo preocupado com a minha tia. Mas aí, o que aconteceu? O meu avô escutou a minha avó fazendo oração, pedindo pra Deus levar ela, que ela não ia aguentar ver um filho dela partindo primeiro que ela. Meu avô tava super chateado por ter escutado ela pedindo isso, né? E como sempre, pedidos da minha avó eram atendidos. Faltando pouco tempo pro meu aniversário, a minha avó teve um AVC e eu passei o meu aniversário no hospital com ela. Depois desse dia, minha avó foi pra UTI e faleceu. E exatamente um mês depois,
minha tia também faleceu. E sabe o que foi interessante? Aconteceu um evento astronômico que só acontece a cada 7 anos, algo assim, que 2 planetas se alinham e ficam um do lado do outro e fica visível até no céu de dia. E minha tia tinha acabado de falecer. Quando eu olhei pro céu, eu vi as 2 estrelas alinhadas, que eram esses 2 planetas, que só acontece a cada 7 anos. E eu olhei para aquilo e pareceu minha tia e minha avó. Então foi uma experiência que me marcou muito, como que a percepção de tempo que a gente tem é difícil de compreender e de explicar. Por que eu consegui prever a morte dela 6 meses antes? Por que justamente no dia que minha tia faleceu, teve esse fenômeno astronômico? Entende? São tantas coisas alinhadas, tantas coincidências, que eu comecei a nutrir um pensamento de que a realidade ela é moldável. É por isso que aos poucos eu fui me aproximando cada vez mais da espiritualidade, mas eu ao mesmo tempo senti o peso da responsabilidade, porque era para eu ter recebido alguma mensagem ali, mas na minha ignorância, no meu medo, eu acabei não recebendo nenhuma mensagem. Eu só soube a data do falecimento dela e poderia ter recebido talvez alguma outra mensagem. Eu às vezes me questiono, né, que mensagem era essa? Que houve uma tentativa, né, de passar para frente, mas eu tive medo e só soube mesmo a data. Enfim, por esse vídeo é isso. Espero que essas histórias tenham sido interessantes para vocês. As histórias com a minha avó são incríveis e eu vou tentar trazer um pouco mais dessas experiências espirituais que eu também tive, tá bom? Beijão!